A Polônia é um país bastante conservador, na minha opinião. Talvez grande influência seja parte da religião, né? Eles são um país assim, muito católico, muito religioso. É muito raro você ver pessoas se abraçando, se beijando na rua. É claro que eu entendo a questão do bom senso, é importante. Mas eu digo minimamente mesmo, sabe? Em baladas, quando você sai à noite, você não vê o pessoal dando uns amassos. Mesmo, já disse que o pessoal bebe bastante, mesmo assim, o pessoal assim mantém, sabe? Mantém a compostura. Essa foi uma impressão que eu tive da Europa em geral, mas na Polônia isso também é muito presente. E eu sei disso de fontes seguras, de que eles também não conversam muito sobre sexo, sobre relacionamento, principalmente sobre sexo. Mais uma vez eu entendo a questão do bom senso, de preservar a sua intimidade, mas não se fala, não se brinca, não se conta, não se compartilha. Eu tenho alguns amigos aqui muito frustrados. Poloneses de outras nacionalidades, poloneses que não se identificam tanto com essa cultura um pouco mais conservadora, e de outras nacionalidades que falam, poxa, às vezes eu quero bater um papo, brincar, conversar com um amigo, sabe? Falar de alguém e tal. E minimamente mesmo não rola, sabe? Esse papo de boteco, papo de academia, sei lá como chamaria isso. Não sei como os jovens falam hoje em dia. Uma coisa que é fato, os homens respeitam muito as mulheres. Ninguém vai mexer com você na rua, não importa a roupa que você esteja usando. Já falei, vou falar de novo, o pessoal bebe bastante aqui, você sempre encontra gente meio bêbada na rua. Mas, ainda assim, que o cara esteja pra lá de Bagdá, ele não vai mexer com você. Outra coisa que acontece, que eu já ouvi falar bastante, é que eles são muito assim, sabe, protetores. Então, se eventualmente, por acaso, alguém mexer com você, os poloneses não vão te ignorar, sabe? Como no Brasil às vezes acontece, já aconteceu comigo muitas vezes, de ser seguida, ou de alguém realmente me perturbar e o resto da população ignora. Aqui não. Aqui o polonês vai sair na porrada, ele vai proteger se ele ver uma donzela em perigo. Andando para mostrar um pouco a cidade. O polonês, acho que ele gosta de uma boa briga, para falar a verdade, sabe? Tem essa coisa dos princípios, de querer proteger, querer defender. Acredito também que está muito relacionado à forma como a história que foi construída, foi vivida. Então eles têm essa coisa de querer se proteger muito, de defender os princípios. A Polônia, ela, historicamente, já citei algumas coisas, né, no outro vídeo, mas ela chegou a sumir do mapa, porque ela foi desmembrada, uma parte foi para a Áustria, outra parte foi para a Alemanha, durante muitos anos. A Polônia simplesmente não existiu mais no mapa, porque de repente ela pertencia a outros países. O território se estendeu, o território diminuiu, foi um dos países mais judiados na Segunda Guerra, para falar assim bem por cima. Em seguida teve o comunismo, anos e anos de comunismo, e a transição. Então eu imagino que isso não afeta, né, a estrutura da sociedade, da educação, das famílias. Então eles sempre são assim, muito... Pra mim é uma nação de lutadores. Aqui, aonde você for, por onde você andar, você vai encontrar grandes igrejas e monumentos, falando da história e contando para você, através da arquitetura, o quanto eles são um país realmente ligado à história e ligado à religião. Essa igreja, por exemplo, lá dentro tem muitas fotos do Papa João Paulo II realizando missas nessa igreja. Porque, como vocês sabem, o Papa João Paulo II ele era polonês. Isso é uma coisa que você vai encontrar em todos os lugares na Polônia. Esse tipo de obra de arte, esse tipo de arquitetura. Sobre a arquitetura, fora melhor uma outra hora, porque na verdade aqui tem alguns lugares em que a arquitetura ela corresponde ao período do comunismo, que é aquela coisa de linhas retas, cores mortas, sei lá como é que fala, e nada que contemple a beleza, mas tudo que seja extremamente prático, somente prático. Já soube que tem umas baladas específicas, alguns lugares precisos onde você pode ir, mas é claro que você não vai encontrar casais homossexuais aqui andando livremente. A Polônia é um país muito tradicional, muito católico. Não consigo imaginar tendo uma parada gay aqui. Posso estar falando alguma coisa errada, mas assim,
porque eu não conheço tudo também da história dos últimos acontecimentos. Mas, por exemplo, homem de verdade não dança, não mexe o quadril. Você até vê os caras dançando, sabe? O pessoal dança bastante aqui, mas é aquela dancinha assim, é sempre a mesma coreografia, sabe? Dancinha assim de casal, e gira, e abre, é uma coisa assim que é tipo um bailinho. Mas se você dançar, se eles veem, eu mostro às vezes vídeos do Brasil, coreografia de axé e tudo mais. Eu sei que tem até homem no Brasil mesmo que fala, casa de viado. Mas aqui até coisas muito menores que isso, eles já falam, homem não faz essas coisas. As mulheres no geral gostam sim de dançar bastante. Aqui tem muita balada latina, muita balada de salsa. Ouvi dizer que quando uma mulher fala assim, eu vou dançar salsa hoje, ela está nitidamente solteira, solitária e procurando um namorado. E fui dançar salsa também, não tava procurando nada, estava querendo dançar porque a gente acaba sentindo muita falta, sabe? E olha que, assim, eu gosto de dançar, mas no Brasil eu não saía pra ir pro forró, pra ir pra salsa, nada desse tipo. E eu sempre fui super desengonçada. Aqui, não sei o que aconteceu, não sei se é o fuso horário, o clima, mas comecei a dançar salsa, comecei a dançar forró, comecei a dançar mais. Eu tenho uma teoria. Minha teoria é que os brasileiros se movimentam diferente. Aqui a gente economiza até os movimentos, sabia? Pra falar, pra se expressar, pra não pegar mal, pra não parecer mal educado. Eu realmente acho que nas sutilezas a gente vai se recolhendo um pouquinho pra dentro da gente e daí dá essa coisa, dá esse ciricutico de você querer dançar. Eu já ouvi falar de outros brasileiros aqui que falaram que, gente, o que acontece? Vocês também vêm pra cá e começam a dançar? Pois é, não em qualquer lugar, do nada, né? Mas dá essa vontade de se expressar através do corpo, de se soltar. E sim, de mexer o quadril. Eu até falei num texto no meu blog, né, que eu fui num casamento polonês, o pessoal dança bastante, altas coreografias e tal, mas sempre essa coisa meio bailinho. Mesmo quando toca uma música mais sensuelen, assim, sabe? Final da balada, o pessoal economiza, não vejo o quadril se mexendo. Mas é claro, não tô falando que polonesa dança mal, não. Eu já vi arrasando na salsa, inclusive, mas tem algo, né? Não sei, tem algo que é diferente. Mas tem umas que dançam muito bem. Pra vocês terem ideia, tem até polonesa passista de samba. Pois é, eu soube que tem até um site, eu vi umas fotos, menina mal branquela, assim, bem loirinha, com as roupas de passista de samba. Tem lugares que dão aula de samba, porque essa cultura mais tropical, mais quente, pra eles, não pra todo mundo, né? Rola um preconceito de algumas pessoas, assim, em alguns lugares, mas isso é uma outra história. Mas, no geral, eles são fascinados por isso, que pra eles é tão distante, tão diferente. Já finalizando sobre o comportamento, a maioria das meninas, assim, olha, tem umas amigas de 23, 25 anos, novinhas, né? Elas têm uma frustração porque elas ainda não têm namorado, porque elas não têm marido. E elas deveriam estar formando família. Novas gerações, soube que tem uma mente mais aberta, até de mais abertas a algo casual. Mas ainda tem essa coisa de formar família. Obrigada aos meus amigos que estão assistindo, acompanhando, incentivando a fazer os vídeos. Quem tiver alguma curiosidade específica realmente, de coisas até mais relevantes, curiosidade, comportamento, cultura, que é uma coisa que me interessa muito mais do que o ponto turístico ou sei lá o que, me perguntem, tá bom? Eu vou dividir.